Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui para falar sobre todas as informações que eu achei relevante e que muita gente aí na internet também achou relevante de Crimson Desert. Novo jogo de mundo aberto que promete revolucionar o gênero, pelo menos é isso que a própria desenvolvedora, a Peer Abyss, que criou o Black Desert, está comentando por aí, que vai ser um jogo colossal e com certeza é um jogo muito bonito, que chama bastante atenção, tá na boca do povo, na boca de todo mundo aí que gosta de um bom videogame, de um bom jogo. Então vamos comentar aí sobre algumas informações novas e antigas deste game que promete ser muito bom. Pelo menos é isso que dá a impressão aí nos trailers que já vimos até o momento. Então vamos lá, eu vou tentar ser breve nas informações, não passar coisas totalmente detalhadas, mas eu vou falar sobre as informações que foram reveladas ao decorrer do tempo em entrevistas pelo responsável de marketing do jogo. Primeiramente, Crimson Desert não vai utilizar o antigo motor gráfico de Black Desert, pois é um motor já defasado, com tecnologia antiga e de um jogo de 10 anos atrás. Então ele vai ter aí um motor gráfico feito totalmente do zero, que é o Black Space. O game está sendo desenvolvido nesse motor novo, criado pelo próprio estúdio de desenvolvimento que é a Peer Abyss. Então ele vai ter um aproveitamento de 100% do motor gráfico, sem perder desempenho em nada. Tanto na parte de texturas, iluminações, efeitos, features, códigos de programação, funções, tudo que você imaginar dentro de um motor gráfico de game, ele vai ter. Isso facilita muito também a parte de otimização para outras plataformas, como o PlayStation 5, Xbox Series e quaisquer outros tipos de consoles que o game for lançado. Então ele vai ter esse uso 100% do motor gráfico sem perder nada de desempenho. Isso resulta no 4K nativo a 60 frames por segundo, 60 FPS, sem DLSS e com Ray Tracing. O estúdio e o responsável de marketing, eles revelaram que ele vai rodar sim em 4K nativo, 60 FPS com Ray Tracing e sem DLSS. Claro, se você tiver uma máquina com uma boa placa de vídeo, um bom processador que consiga rodar ele assim, Porém, o DLSS e o FSR, principalmente a nova versão de FSR, elas vão estar disponíveis no jogo, resultando aí em máquinas mais de entrada ou intermediária, um desempenho bom aí de FPS por causa dessas tecnologias. Se a Peer Abyss tivesse feito o desenvolvimento de Crimson Desert numa Unreal Engine 5, provavelmente teriam features, por exemplo, jogos de tiro, jogos de corrida que já estão inclusos dentro do motor gráfico, iam pesar na parte de criação, na parte de desempenho do jogo final, pois ainda estariam lá mesmo não estando no código-fonte do jogo. Porém, isso não ia afetar tanto assim. Uma coisa é certa, o próprio motor gráfico, os caras conhecem 100% do básico ao avançado no motor, então a parte de otimização é muito precisa e muito rápida para eles, porque eles já conhecem o motor gráfico que eles estão criando o jogo. Outra coisa que foi falada, que tem relação também aí com a parte do motor gráfico, otimização, poder e tudo mais, é a parte de Field of View no mapa aberto em si. Quando você tá lá no abismo, você pode ver que em muitos dos trailers você consegue ver muito longe a parte de campo de visão, a profundidade onde a visão do personagem chega, sem aquela névoa padrão assim no jogo que oculta muitas coisas, e tudo renderizado. E isso que o mapa do game, ele é 2 vezes maior do que o mapa do Skyrim. Ele totaliza aí 80 km quadrados de mapa e leva 2 horas a cavalo para você ir de ponta a ponta, de uma ponta a outra, digamos do norte até o sul, 2 horas, e 6 horas se for a pé. E o modo mais rápido de viajar no mapa é com o, digamos, o dragão, que vai ser uma montaria voadora. E se você calcular a parte de verticalidade do mapa, ele pode chegar até 400 km quadrados, porque daí vai ter montanha que você vai ter que subir, descer e tudo mais.
Então é um mapa muito grande, é maior do que o do Red Dead Redemption 2. Isso nós já sabemos, já faz tempo que eles divulgaram essa informação do tamanho do mapa, mas é algo muito interessante que por causa do motor gráfico, por causa do conhecimento, da otimização, da potência do jogo e da potência de conhecimento dos desenvolvedores no motor, ele tem essa parada de você conseguir ver muito longe, mas muito longe mesmo assim, o field of view do mapa, né? Do abismo você consegue ver as montanhas de gelo depois do deserto, tudo muito bem renderizado, bonitinho, com todas as partes de extrusão, de bump que falam. Então isso é bem legal mesmo. Continuando sobre o mapa, nós teremos aí um mapa totalmente aberto desde o início do jogo. Então, você começou o jogo, você quer ir pro deserto? Você vai. Você quer ir para as montanhas de gelo, sei lá, para as cavernas, pro fundo do mar se tiver exploração marítima? Você vai. A questão é, se você vai sobreviver, não sabemos. Mas tudo vai estar aberto e não vai ter o gate que falam, que é um gate de loading que bloqueia ali o avanço no mapa. Ah, digamos, você não tem nível suficiente para essa parte, daí tem a parede invisível. Não vai ter isso, ele vai ser aberto desde o começo do jogo. Então você vai poder explorar já no primeiro level, primeira vez que você já tá no mundo aberto ali, você já pode ir para qualquer canto que você quiser. Ignorar a história, ir para outros lugares. E isso resulta também que nesses mapas aí vamos ter bastante missões secundárias que são bem variadas, desde levar uma carroça com suprimentos em segurança para um certo ponto de destino, resgatar alguém que foi sequestrado por bandidos, ajudar, sei lá, uma criancinha a recuperar a encontrar um irmão, ou sei lá o que, qualquer tipo de missão que você imaginar. Que o jogo ele tá muito, muito vivo, e isso foi dito também não só pelo responsável de marketing, mas pela galera que testou recentemente o game aí em 3 horas de jogo. Diz que o jogo tá muito bom mesmo na questão de mundo, de dinamismo no mundo, vou falar assim. Além disso, ele tem coisas aos montes para fazer, além de caça, pesca, exploração, pegar minério, pegar recursos. Vai ter chefes espalhados pelo mapa, vai ter monstros gigantes, dragões. Então tudo vai estar disponível aí desde o começo do jogo. Isso é uma informação que eu acho bem legal também. E continuando aí sobre essa questão do mundo, né, do mapa aberto, que é gigantesco, nós temos vários tipos de movimentação. Nós vamos ter várias montarias, como cavalos, que é o padrão, vai ter lobo, vai ter urso, vai ter também a questão aí de dragões, mechas, e sabe-se lá mais qual tipo de montaria que vai ter, porque com certeza eles não mostraram tudo. Vai ter outras montarias voadoras, vão ter outras coisas. E uma coisa que eu achei bem interessante é que enquanto você tá planando, por exemplo, com o Cliff, ele vai ter o gancho. Esse gancho, você vai poder utilizar ele para dar impulso e você planar outras distâncias mais longe. Tipo um Homem-Aranha, um Just Cause, alguma coisa desse tipo. Então é algo muito interessante porque vai dar numa parte dinâmica aí, na parte de movimentação pelo mundo, bem legal, sem a parte de montaria. E provavelmente os outros 2 personagens jogáveis, eles também vão ter alguma coisa semelhante. Já sabemos que o Cliff ele voa com aquelas asas que parece couro, parece coisa do prototype, sei lá. E a mulherzinha que é a Demian, sei lá como que se pronuncia o nome, ela tem uma hélice, né, que parece um helicópterozinho, que lembra muito coisa do Zelda também. Então ela provavelmente vai ter o gancho também, ou alguma outro tipo de ferramenta, não sabemos, pois o modo de combate muda totalmente. Provavelmente tenha o mesmo tipo de ferramenta ou não. Então nós vamos saber quando o jogo lançar e quando tiver os gameplays por aí mostrando isso com esses outros personagens. E isso é muito legal, eu achei bem legal mesmo. Tirando isso, temos aí a parte de movimentação aí em terra, né? O Cliff ele vai poder saltar, usar o gancho para voar, dar cambalhota, planar e várias outras coisas.
pulo duplo, habilidade com arco, com lança, com machado, com espada. Então é um jogo muito dinâmico na parte de movimentação. E você também pode deixar o game em primeira pessoa, mas não é aquele primeira pessoa estilo Skyrim. Você vai dar um zoom como se fosse um MMO. Você dá um zoom na câmera e você fica em primeira pessoa, provavelmente para ver algum detalhe, ver algum enigma, alguma solução, e em locais de difícil visualização. Então essa é uma informação interessante. Não parece que vai ser um negócio que você vai apertar um botão e mudar para a primeira pessoa. Não, totalmente diferente. O jogo ele foi pensado em terceira pessoa com certeza, principalmente pela parte complexa de movimentação. Imagina um combate em primeira pessoa com aquilo lá, com aquelas cambalhotas, você ia ficar tonto. Então o game tem essa opção, que é um negócio interessante. Além disso, teremos vários minigames. Já vimos, acho que um minigame lá que é uns palitinhos, que parece meio que um poker do Red Dead Redemption, um Gwent do The Witcher da vida ali, você aposta com outras pessoas. Já vimos minigame, acho que de queda de braço, se não me engano. Eu acho que eu vi alguma coisa disso. E eu vi também um a cavalo num dos últimos trailers dele sobre o que dá pra fazer no mundo. E fora a pesca, que também seria um minigame, e essas coisas interessantes aí que dá pra fazer e deixar o jogo ainda mais divertido. Fora isso, o game ele vai ter um clima dinâmico, onde você tá andando, vai ficar de dia, vai ficar de noite, vai ficar mais frio, vai ficar mais quente, vai estar ensolarado e do nada vem uma tempestade. Então vai ter essa parada de clima dinâmico, igual no The Witcher teve, igual em Red Dead Redemption 2 tem. Então é algo bem legal também, porque dá um dinamismo, uma vida a mais no jogo, principalmente nessa parte aí do clima. E uma coisa é certa, né? O jogo é muito bonito e isso com certeza vai acrescentar ainda mais beleza no mundo do jogo. Sobre a água, exploração marítima, coisa do tipo. Não foi confirmado pelo responsável de marketing, mas ele disse que tem navios no jogo. Segundo ele não sabe se vai dar para controlar os navios, mas vocês vão poder ir até o navio. Então tem uma chance de ter aí até batalha naval no game. Não sei, talvez seria interessante, né? Ia ser ainda mais incrível, porque já tem coisa semelhante a Zelda, semelhante a Skyrim, semelhante a The Witcher, semelhante a Red Dead Redemption 2. Imagina se tem algo que eles se inspiraram ali num Assassin's Creed 4, que é a batalha de pirata. Seria muito legal. O mecha, que é aquela armadura redondinha lá, parece uma roupa de mergulho. Então a exploração no fundo do mar com certeza vai ter. Não foi confirmado também, mas é algo que vai ter com certeza aí. Pelo menos uma exploração básica. Creio eu que vai ser ainda mais aprofundada. Tipo exploração em caverna, só que no fundo da água, no fundo do mar. Claro que você vai ter que ter o mecha, você vai ter que ter o nível correto, né, para você chegar lá e já ter essas ferramentas para você poder explorar. Mas já vi, pelo menos os barquinhos a la The Witcher, que você navega aí pelos rios e pelas águas, isso vai ter, já foi mostrado em vários trailers e é bem legal. Também teve algumas coisas interessantes. Você tá com uma flecha de gelo e um arco lá para você tacar um negócio que congela inimigo. Se você jogar na água, vai formar um bloco de gelo e você pode subir em cima do bloco de gelo. Você não vai poder ficar muito tempo em cima do bloco, mas ele vai servir aí para atravessar algumas coisas. Isso é bem legal. Se tiver lava, será que o gelo ele vai solidificar também a lava? É uma pergunta a se fazer aí, que com certeza vem na mente, pode ser que aconteça, porque fogo tem, dragão tem, então pode ser que tenha vulcões e lavas, ainda não vimos, mas vai ter muita coisa interessante nesse jogo. Vamos falar agora sobre os personagens jogáveis. Já sabemos que poderemos controlar o Cliff, que é o líder dos Greymanes, que tá tentando recuperar o clã, que foi dizimado aparentemente em uma guerra, ainda não sei bem certo a história, só jogando pra ver. Vamos ter a mulherzinha lá, que é a Daemon, não sei se é essa a pronúncia, mas é um nome bem diferente, que ela vai planar com as hélices, vai ter uma movimentação mais rápida de combate, vai ter arma de fogo, então vai ser bem interessante. E temos o que parece ser um orc, que é o Unka, que é o carinha com um machadão pesado de 2 mãos,
uma movimentação mais forte, mais impactante, mais lenta também, e que também tem uma arma de fogo. Nós vamos descobrir ao decorrer do tempo se vai ser possível trocar a qualquer momento, se vai ser só em missões específicas do jogo que você vai conseguir pegar e mudar de personagem. Ainda não sabemos essas informações, só jogando mesmo pra ver. O jogo ele não é um RPG e muito menos um MMO. A Peerabs já bateu nessa tecla várias vezes, falando que ele é um jogo de ação e aventura com foco grande em combate e exploração. Então ele é um The Witcher da vida, só que com menos pegada de RPG. E vai ter também a parte de combates montados. Já vimos em um trailer que ao atacar aí em cima de uma montaria, por exemplo, o urso, você vai estar com a tua espada lá, o arco atacando os inimigos e o urso ajudando, dando patada na frente dos inimigos também. Então vamos ter combates em montarias. Também já vimos o dragão tacando fogo enquanto você está montado, então vai ter tudo isso. E vamos ter a parte de stealth no jogo, que é chegar por trás sem o inimigo te ver e você acabar com ele ali. Isso é bem legal porque dá um dinamismo ainda maior no game, apesar que o foco com certeza vai ser porradaria, né? Outra coisa interessante também é que nós teremos um sistema aí nessa parte de combate, habilidade, de análise tanto dos inimigos quanto dos NPCs para aprender habilidades. Isso lembra muito um jogo recente chinês que saiu, que é o Erin Smith, que é um MMO aí com foco em artes marciais, que você consegue aprender as coisas observando os NPCs, os inimigos e tudo mais. Você faz um comandinho lá, daí você aprende. Então vai ter isso, não sei como que vai ser exatamente, mas você vai conseguir aprender a pescar, observando um pescador, aprender um golpe de um chefe ou um golpe de algum inimigo com destaque ali só observando também, talvez provavelmente utilizando a função de análise. E nós teremos aí upgrade nas armas, que vão funcionar tanto com recursos no ferreiro, quanto em um encantador para adicionar, sei lá, veneno, atributo de veneno, atributo de incineração, talvez atributo de raio. Essas coisas vão estar disponíveis também. Lembra muito The Witcher. The Witcher tem essas paradas, só que o próprio bruxão lá que faz os negócios na própria arma. E nesse jogo você vai ter aí o auxílio desses NPCs, né? Como o ferreiro, o encantador. E vamos ver o que mais que tem aí, que com certeza não revelaram tudo. Questão de combate ainda, a parte dos inimigos, como eu comentei ali sobre as análises de ataques, você vai atacar um grupo de inimigos de uma facção, de um forte, eles não vão atacar um por um, eles vão te cercar, vão atacar pelas costas, atacar em conjunto. Então vai ter uma dinâmica aí na parte dos inimigos, na parte da inteligência artificial dos inimigos, que eles vão te cercar, igual no The Witcher tem também, provavelmente melhorado. Sobre o gameplay, todo mundo estava se perguntando como que vai ser o jogo nos consoles. Teve um gameplay de mais de 30 minutos recentemente, de um dos streamers ou um dos influencers que testaram por 3 horas, e foi no PlayStation 5 Pro, e aparentemente tá extremamente bem otimizado, sem quedas de frame, pelo menos não muitas, e tá rodando lisinho e bonito o jogo nos consoles aí, pelo menos no Play 5 Pro. Não sei como que vai ser no Play 5 base. Eu pretendo pegar no Play 5 base. Se não tiver muito bom, eu pego no PC. Mas a princípio eu quero jogar no console. Teremos também na questão aí dos combates, do mundo em si, um sistema de destruição dinâmico. As torres, você consegue destruir com as flechas explosivas em vários pontos, em cima, embaixo, e tudo de uma forma diferente, com vários tipos de dinâmica de destruição. Não vai ser o único objeto ou a única parada que pode ser destruída. Muitas coisas, estacas de madeira, provavelmente na cidade vai dar para destruir muro, talvez prédios, não sei, tipo paredes, alguma coisa assim. Mas vai ter um bom sistema aí de destruição também, que é bem legal, né? Lembra muito coisas do Battlefield quando se fala em destruição, mas são jogos totalmente diferentes. Mas é legal que vai ter nesse game também.
O acampamento, ele também vai ter o upgrade no acampamento. Você vai poder aumentar o acampamento a lá, digamos, Assassin's Creed Valhalla. Você vai poder ir atrás de recursos, pegar madeira, pegar pedra, sei lá, metal, para poder ir evoluindo o acampamento dos Greymanes e deixar ele cada vez maior, com uma população maior. Vão chegar novos Greymanes ao decorrer do tempo, e isso é muito legal. E por fim, para encerrar um pouco aí o papo das novidades e das informações que nós temos aí sobre Crimson Desert, foi revelado que o mundo ele vai estar em constante mudança. Digamos que você escolha recuperar um forte para uma certa facção. Isso vai mudar a região, vai mudar o forte, vai mudar a questão aí de negócios, de comércio e essas paradas aí sobre o mundo. Então é possível que nós podemos ter aí um sistema meio dinâmico, igual no Red Dead Redemption 2, que tinha lá, a ferrovia estava sendo construída, depois de um tempo na história, ela foi concluída. Eu acho que pode ser que tenha isso no Crimson Desert, pelo menos na parte aí das facções, na parte dos fortes, das bases, das vilas que devem ser também aí dominadas por bandidos. Você vai poder recuperar e liberar o vendedor, liberar o ferreiro e ajudar a população, e isso aumentar também a tua reputação. Também foi revelado, por último, que vai ter o sistema aí de fazer coisa errada, né? Você vai poder roubar as pessoas, matar as pessoas, só que vai ter as consequências. Você pode ser morto pelos guardas, você vai ser mal visto por um tempo, você vai poder depois limpar a tua reputação, você pode ficar preso também. Então vai ter uma parada muito legal aí nessa questão de dinamismo do mundo, que é o que tá chamando a atenção aí das pessoas, além da beleza que é o mundo de Crimson Desert. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Foi um vídeo mais informativo, não fiquei passando aí só gameplay falando por cima. Coloquei alguns trechos, comentei aí as partes interessantes das informações. Então espero que tenham gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você está esperando de Crimson Desert e qual que é o lançamento que mais está te chamando a atenção para 2026.